Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 28 de junho de 2026, domingo. Hoje é a solenidade dos santos Pedro e Paulo, apóstolos. Hoje é o dia do Papa. Pedro, escolhido por Cristo como fundamento da sua igreja, dele recebeu as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 13 a 19. Pastor do rebanho santo, confirma na fé os irmãos. Ele e seus sucessores são um sinal visível da unidade, da comunhão na fé e na caridade. Paulo, incorporado ao colégio apostólico pelo próprio Cristo no caminho de Damasco, foi escolhido para anunciar o seu nome aos povos. É o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo dos gentios. Com Pedro fez ressoar a mensagem evangélica no mundo mediterrâneo. Ambos selaram com o martírio em Roma no ano de 67 seu testemunho ao Senhor. A Depósito Martírium de 354 relata a sua solenidade no dia 29 de junho. Irmãos e irmãs, nesse dia santo de domingo, a Igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da Igreja. Apoiados no testemunho desses dois grandes santos, manifestemos nossa adesão a Jesus e ao seu projeto. Pelo martírio, São Pedro e São Paulo testemunharam a fidelidade ao projeto de Deus, entregando suas vidas a exemplo de Cristo. Unamo-nos na fé, na esperança e na caridade ao amado Papa Leão XIV, pastor universal da Igreja, para que pela sua vocação e a sua missão sejam sustentadas pela graça de Deus e pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quem é Jesus para o cristão e para o não cristão? Espera-se uma resposta com palavras de significado correto e verdadeiro que retratem com exatidão a pessoa de Jesus. Pedro afirma que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. De onde Pedro tirou tal afirmação? Ele não está equivocado? Não, porque foi Deus, Pai, que revelou a Pedro quem é Jesus para que ele o anuncie ao mundo com segurança. O demônio pediu licença a Deus para peneirar os apóstolos, mas Jesus rezou por Pedro para que sua fé não falhasse e, uma vez convertido, pudesse confirmar a fé de seus irmãos. É assim que os católicos veem o Papa, o sucessor de Pedro. Deus lhe dá a segurança da fé para confirmar a fé de todos os fiéis. Como São Paulo, nós devemos dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira, preservei a fé, agora me está reservada a coroa da vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro e Paulo foram dois apóstolos muito queridos de toda a Igreja. Pedro foi chamado por Cristo para o seguimento dele, tomando parte no grupo dos 12 primeiros. Depois o Senhor deu-lhe a responsabilidade de assumir a coordenação da Igreja em seu início. Paulo, também chamado de apóstolo, e o é verdadeiramente, assume o anúncio do Evangelho depois de sua conversão. Foi um apóstolo ardoroso, formou muitas comunidades e as acompanhava bem de perto, como podemos ver nas cartas paulinas. A ele pertencem os primeiros escritos do Novo Testamento, que nasceram antes mesmo da redação dos Evangelhos. Os dois, de modos diferentes, mas unidos na mesma causa, a do reino, foram fiéis a Cristo
Cristo e ao Evangelho pelo anúncio e pelo martírio. Foram presença marcante na Igreja nascente porque, assistidos pelo Espírito Santo, continuaram com fidelidade tudo o que Jesus havia começado e ensinado. No meio de muitas adversidades, plantaram sem esmorecer as sementes do Evangelho. É notável e edificante que eles, saindo do cotidiano da vida, tornaram-se alicerces da Igreja pela fé, pelo anúncio e pelo testemunho de Cristo. Somos todos herdeiros da mesma fé em Cristo plantada pelos apóstolos. A exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, nós devemos testemunhar e colaborar para que o reino de Jesus aconteça entre nós. Hoje é o dia do Papa. É o dia em que nós rezamos pela missão do Romano Pontífice. Hoje é o dia em que nós, queridos irmãos e amadas irmãs, rezamos pelo amado Papa Leão XIV, ele que é o sucessor do apóstolo Pedro na cátedra de Pedro. E hoje é o dia que nós fazemos a chamada coleta do óbolo de São Pedro. Com esse dinheiro, o Papa ajuda as necessidades de toda a igreja que peregrina no mundo. E nós, ao rezarmos pelo amado Papa Leão XIV, peçamos que o Senhor o sustente com a nossa oração, o sustente com a nossa colaboração financeira e que nós possamos, amando o Papa, testemunhar a nossa fé católica por todo o mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos, por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida, graças a Deus. Viva o Papa, viva a Igreja, viva o Papa Leão XIV. Amém. A rocha viva Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Salvador, a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem Deus. Escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Eis que está
estarei convosco até o fim. Do inferno as forças não triunfarão, pois Jesus um dia aqui falou assim, dando à sua igreja perenização.